Então, turma, na verdade, quando a gente fala aqui, né, você está no mercado errado e não percebeu, o que a gente quer dizer, né? Eu queria trazer vocês um pouco para pensar, né, sobre que mercado que a gente está. Então, se puder dar mais uma aí, Ale, um pouquinho para frente. E aí, minha pergunta para vocês é qual é o seu negócio? E aí, pode dar mais um enter, Ale, por favor. Provavelmente vai passar por aí, né? Eu tenho uma academia tradicional, eu tenho uma low cost, eu tenho uma boutique, um estúdio de personal. Realmente, todos esses negócios, né, ele tem alguma coisa em comum. E aí, se eu perguntar para vocês aqui, pô, o que esses negócios, né, têm em comum? A resposta, acho que uma resposta muito óbvia, nós estamos no ramo aí de academias, né, de prevenção, de treinamento, né, a gente ajuda aí as pessoas, né, na indústria do exercício físico, na prevenção de doenças, etc. Mas tem uma coisa em comum, pessoal, que às vezes a gente não enxerga, né? E aí que eu quero trazer, e aí se puder dar mais um enter aí, Ale, o que tem em comum essas nossas empresas com essas marcas aí que eu acabei de colocar, né? O que uma academia, por exemplo, tem em comum com uma Netflix? O que uma academia tem a ver com a gente do Evo, né? Tem a ver com a Microsoft, talvez, que está aí também, né? Então, assim, o que essas empresas têm em comum? E o que elas têm em comum, Ale, pode dar mais um clique aí, por favor? É isso, pessoal. Elas, todas essas empresas, elas estão no modelo de assinatura, né? E eu não sei se às vezes a gente consegue olhar para o nosso negócio e a gente consegue colocar o nosso negócio nesse mercado, né? O nosso mercado de academias, ele surgiu no modelo de assinatura. Quando a gente sai do Brasil, né, e vai para a Europa, para os Estados Unidos, Oceania, Austrália, Ásia, todos os mercados operam academias no modelo de assinatura e nós do Brasil não. Né? E o que muda? Né? O que é o modelo de assinatura, né, ou modelo de recorrência? É aquele mercado que você paga um montante e você usa um serviço por um prazo. Né? Então, basicamente, é isso que é o mercado de assinatura. Né? Você paga e usa um período, usa um serviço. Então, hoje, aqui, não foi à toa que eu coloquei essa capa da Exame aí para a gente ilustrar um pouco o que eu quero dizer, é que todo mundo quer vir para o mundo da assinatura. Tá? Todo mundo. Então, você vê aí, a capa só tem produto. Então, hoje você consegue comprar vinho no formato de assinatura, você consegue fazer uma série de coisas, né? Gillette, ração de cachorro, né, aluguel de notebook, você consegue fazer praticamente tudo hoje no modelo de assinatura, né? E aí as nossas academias, né, que se a gente entende que a gente é um modelo de assinatura, pessoal, a minha reflexão é mostrar que assim nós precisamos ter uma metodologia de gestão um pouco diferente, porque todas essas empresas de Netflix, e eu queria que vocês se comparassem, por exemplo, com Netflix ou Spotify, né, que é aquele aplicativo de música, também são empresas de assinatura, a gente tem uma semelhança muito grande, né? Então pode dar mais um clique aí, Ale, por favor. Então, assim, o modelo de assinatura, ela mudou bem a vida dessas empresas, né, que eu estou falando, e a ideia é o seguinte, nós precisamos talvez olhar o que essas empresas de assinatura fazem que elas, né, que a gente como academia não faz, né? Às vezes as pessoas acham que recorrência ou plano de assinatura é um método de pagamento, mas isso é um modelo mental que precisa ser mudado. Pode dar mais um clique aí, Ale, por favor? Né? Mais um para a gente indo. Por exemplo, hoje, só para vocês terem uma ideia, pessoal, que tudo está mudando, hoje as empresas que vendem carro, né, aí tem um caso de uma BMW ou qualquer uma delas, hoje elas já estão produzindo os carros e não mais pensando em vender os carros. Então, daqui a pouco, num presente muito recente, daqui a pouco os carros vão sair diretamente das montadoras e vão ser alugados para os seus consumidores finais. Hoje, no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro, as empresas que mais compram carro no mundo são as locadoras de automóvel. Né? Hoje já está comprovado que vale muito mais a pena você assinar um carro do que você ter um carro. Né? Nós que somos um pouco de uma geração mais antiga, nós crescemos um pouco na onda do negócio de ter. Né? A gente tinha muita crise, né? A gente viveu centenas de crises, essa da coronavírus é uma de uma geração nova, mas a gente já teve quebra de bolsa, né, outras pandemias aí no passado, e a gente aprendeu muito a ter as coisas, né? E hoje, cada vez mais, a gente está mudando para um modelo de, em vez de você ter a posse de alguma coisa, é você poder ter acesso a um tipo de serviço.
Então, hoje você não precisa ter um carro, você tem um Uber, né? Hoje você pode alugar um carro. Hoje, se você quiser ir para a praia, por exemplo, você não precisa ter uma casa de praia, você simplesmente aluga a casa que você quiser por um final de semana, que não deixa de ser um modelo de assinatura, né? Você paga um valor e usufrui por um tempo, pode ser um final de semana, pode ser um mês. Então, hoje, se eu quiser morar em Recife, eu posso ir sem problemas. Hoje eu moro em São Paulo e é só, entendeu? Então, assim, isso tudo está mudando. Pode clicar de novo, Ale, por favor. Né? Tá mudando ao certo ponto, pessoal, até que roupa está virando um modelo de assinatura. Né? Hoje, se você não quiser comprar mais roupa, tem uma loja que entrega toda sexta-feira uma mala de roupa que você pode usar na próxima semana. Então, ela pega o seu tamanho, vê o que está na moda, te entrega a roupa lavada, bonitinha. Claro que roupa íntima não entra nisso, mas você não precisa mais comprar uma roupa. Né? Então, você não vai mais gastar dinheiro com isso, você vai justamente assinar uma boutique. Imagine você viajando também, estou indo para a Europa agora, nesse exato momento está um frio. Imagine eu não precisar entrar no despachar uma mala de frio, você chega no hotel, você tem uma mala, né, de roupa lá te esperando para você usar naquela semana de frio na Europa. Então, assim, isso já é realidade, né? Isso já está acontecendo. Pode dar mais um clique aí, Ale. Né? E as nossas academias, aí a minha pergunta para vocês, o que elas são? Né? Nós também somos, pessoal, uma empresa de assinatura. Né? Clica mais uma, Lê, por favor. Né? Se é uma academia, mais um. Né? Se uma academia é uma empresa de assinatura, a minha pergunta para todos vocês é por que nós administramos ainda como uma empresa tradicional? Então, quando eu falo uma empresa tradicional, né, aquela coisa assim, a gente vende um plano hoje de uma academia como se a gente vendesse um produto, uma pizza. Né? Não sei se a realidade de vocês a gente chega lá no nosso caixa, na nossa recepção, quanto que vendeu hoje? Né? E ela fala, vendimos 4 planos, vendi 3 planos, vendi 2 planos. Aí a gente pega esse plano, né, já pega o cheque, já sai pagando tudo, ou às vezes antecipa, né, muitas academias precisam antecipar os recebíveis e ficam vendendo esses planos sem entender que esse é um modelo um pouco mais arcaico. As empresas de assinatura, ela tem outras preocupações, e a minha ideia é trazer aqui um pouquinho para vocês o benefício que você pode ter quando você é uma empresa de assinatura, né? Quando você tem a metodologia de uma empresa de assinatura. Pode clicar aí, Ale. Então, assim, a minha proposta aqui, o meu convite para todos vocês é para vocês mudarem um pouco o modelo mental. Netflix, Spotify, né? Todas essas empresas, na verdade, por que elas crescem tanto? Porque elas têm um pouco essa cabeça de assinatura. Elas têm um modelo de gestão de assinatura. Pode clicar, ler mais uma. Né? E aí, quando a gente vem para assinatura ou recorrência, né, que é o que a gente ouve falar no nosso mercado, muita gente acha que recorrente é um método de pagamento. Né? Aquele jeito, em vez de eu vender 12 vezes no cartão ou no cheque, não é, na verdade, recorrência, ele é um tipo de pagamento, mas isso, na verdade, é um modelo mental que você precisa colocar no seu negócio. E aí a gente tem aquela falsa sensação de que se eu não vender um plano longo, eu não fidelizo o meu cliente não fica aqui comigo, então eu não vou vender um plano de recorrência porque o cara vai embora daqui a pouco. Isso é um mito, isso é uma miragem, né? E eu vou mostrar isso para vocês que se você coloca uma data de vencimento nos planos, ao invés de fidelizar o seu cliente, você está correndo um risco grande, né, de mandar ele embora. Na verdade, eu costumo dizer, quando você vende um plano semestral ou anual na sua academia, você está colocando uma data para o seu cliente deixar de ser seu cliente. Né? E a minha pergunta para vocês é: que negócio que faz isso? Né? Que negócio que segura uma pessoa durante 6 ou 12 meses? Tem alguns, né? Mas a minha pergunta para vocês é: qual deles que depois de 12 meses você precisa recomprar de novo aquele plano? Né? Até as operadoras de telefonia hoje, né, que eu acho que tem práticas aí, aquela coisa, você quer um iPhone, eu te dou um iPhone, mas você precisa fechar um plano anual comigo. Tá? Então aí você vai lá, você fecha um plano anual com aquela operadora, e aí depois de 12 meses, o que acontece? Você continua como aquela operadora. Nós da academia não. Depois de 12 meses, o que a gente precisa fazer? A gente precisa revender para o cliente de novo, e muitas vezes a gente não vende. Né? Então, às vezes tem eu vou mostrar isso em números para vocês, né, que a gente tem, às vezes, a falsa sensação de que a gente está retendo o nosso cliente, mas, na verdade, a gente está colocando uma data para ele ir embora. Né? Acho que só seguro de carro que faz isso, e matrícula de escola. Não conheço mais nenhum outro negócio que as academias, né? Com aquela falsa ilusão de que a gente está retendo os clientes. Pode dar mais um toque aí, Ale? Né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho as diferenças do modelo tradicional, né, para o modelo de assinatura, que é onde todas as empresas estão indo. A gente olha o nosso portfólio aí de quase 4.000 academias no Evo, e as empresas que mais crescem são as academias que já adotaram o modelo de assinatura. Temos no nosso mercado
né? Acho que não precisamos também negar, uma empresa que já entendeu essa conta, né? Que ela já entendeu que o modelo de assinatura é um modelo diferente. Então, hoje, todas as low costs aí que estão crescendo de forma absurda, além de ter, né, uma proposta de valor baixa, com uma entrega bacana, eu acredito que o grande sucesso dessas empresas são que elas entenderam o que é um método de assinatura. Elas não vendem planos anuais, semestrais e só vendem assinatura à toa, né? Hoje você tem a maior player, ou a maior academia dos Estados Unidos, que chama Planet Fitness, né? Hoje no mercado americano, ela nunca ofereceu um plano com data para terminar ou um plano longo, é sempre assinatura, né? Smart Fit já nasceu com esse modelo e todas as outras low costs que vem por trás, nenhuma oferece os planos trimestrais, semestrais, porque elas entenderam que o modelo de assinatura é um modelo de fidelização muito maior do que esses modelos. E aí a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Nós estamos, pessoal, todas as nossas academias, elas estão nesse modelo, queira você ou não, né? Nós estamos aí, nós temos essa prática, nós cobramos um valor e prestamos um serviço. Cobramos um valor e prestamos um serviço. Então, isso é um pouco das diferenças que tem entre um modelo tradicional para um modelo de assinatura. Vamos lá, ler mais uma. Né? E o que as empresas de assinatura, né, fazem que as empresas tradicionais não fazem ou fazem muito mal? Tá? Então, a minha ideia aqui, pessoal, pode dar mais um clique, eu vou começar pelo último slide da minha palestra, e é aqui que eu quero parar, porque eu quero um pouco, né, depois, talvez, conversar com vocês um pouquinho, para ver se o que vocês querem saber. Mas por que você tem que ter esse modelo de mental da recorrência ou da assinatura no seu negócio? Dá mais um clique ali, por favor. Esse é meu último slide que eu concluía, né? Na verdade, essa palestra que eu faço, eu inverti ela de ordem, porque com a recorrência e com a assinatura você consegue praticamente fazer tudo isso que está aí. Então, com a recorrência, você consegue aumentar o ticket médio da sua academia, você consegue aumentar o tempo de permanência do cliente na sua academia, você deixa a decisão na mão do consumidor. Quando eu deixo decisão entre aspas, pessoal, você acha que o consumidor, na verdade, está à frente da decisão, mas, na verdade, você tem muito mais previsibilidade do seu negócio do que qualquer outro negócio, né? Então, a decisão, na verdade, para o consumidor, ele fica com a sensação de que está na mão dele a decisão de consumir ou não consumir a sua academia. Você dá poder ao cliente, ele tem esse poder, né? Você tem baixa barreira de entrada. Esse ponto da inércia a seu favor, pessoal, é um dos pontos mais importantes, que é o seguinte, eu vi várias academias passar por essa crise, eu quero usar o exemplo da crise, e várias conseguiram passar muito bem na crise, por quê? Porque elas tinham um modelo de assinatura. Imagine, por exemplo, se você tem um plano trimestral, um plano semestral, um plano anual que ele se encerra no meio de uma pandemia. A chance de você renovar esse plano é basicamente zero, né? Mesmo você tendo uma oferta diferente, etc., é muito difícil que você consiga renovar um plano quando o seu consumidor ele tem algum issue, ele tem algum problema que ele não pode frequentar a sua academia. E vários deles nem frequentam o plano que eles compraram. Né? Vocês sabem disso que 20, 25% das pessoas que vocês vendem frequentam, os outros 80% não frequentam. Isso acontece em qualquer lugar. Isso acontece também com a Netflix. Todo mundo que assina a Netflix, você tem uma taxa de pessoas que usam a Netflix e pessoas que não usam a Netflix. Quando a gente fala que a inércia está ao seu favor, é o seguinte, se o consumidor não... Quando você está no modelo de assinatura e o consumidor, na verdade, não fizer nada, a relação dela continua, ele continua sendo seu consumidor para sempre. Né? Eu, por exemplo, se eu tivesse... Aconteceu um fato bem, bem curioso comigo durante a pandemia, que era o fato seguinte, eu tenho o pay-per-view do Corinthians, e meu time tá uma porcaria, faz muitos anos, né? Tô sofrendo pra caramba, que não dá nem mais gosto de assistir o jogo do Timão. Mas vamos que vamos, né? A gente acredita. E aí acabou, no meio da pandemia, o meu contrato de pay-per-view, que eu fiz um plano anual com a operadora. E o Corinthians, naquela draga, naquele problema, né? Me liga a menininha da NET, no meio do plano, e fala, ó, Peter, acabou o seu plano, né, anual. Tô ligando para renovar seu plano. Eu falei, não quero renovar. Primeiro, o Corinthians não tá jogando. E segundo, o Corinthians tá uma draga, tá horroroso. Né? Então, eu não vou renovar, entendeu? Se eu tivesse, talvez, um plano de recorrência, eu ia falar, puta, peraí, daqui a pouco vai voltar o campeonato, né? Daqui a pouco o Coringão vai ficar bom, né? A gente nunca perde a esperança, né? De falar, pô, vai dar certo, esse ano a gente vai ganhar alguma coisa, né? Então, ou seja, o negócio vai... Netflix, por exemplo, eu não consegui assistir durante a pandemia, porque eu trabalhei muito durante a pandemia, acho que todos nós aqui, né? Não consegui assistir uma série. Se eu tivesse um plano da Netflix acabando no meio da pandemia, eu não ia renovar. Simples assim. E renovei por quê? Fala, puta, o mês que vem eu vou tentar ver uma série,
eu vou tentar pelo menos ver um filme. Isso acontece muito com as academias, né? Às vezes o cara não vai mesmo na sua academia, mas hoje você sabe que socialmente uma pessoa que não se exercita, ela é praticamente hoje uma pessoa meio que excluída da sociedade. Né? Se você senta num bar hoje, num restaurante, na sua família, e alguém fala, pô, que exercício que você faz? O cara fala que ele não faz nada, é mais ou menos como se ele fumasse. Né? Fala, cara, como assim você não faz nada? Né? Então, assim, hoje tem uma pressão popular, uma pressão social, né? Hoje, você vai em qualquer lugar que você vai, numa entrevista de trabalho, cara, você se exercita, ou seja, as pessoas precisam estar matriculadas em algum lugar, né? Elas precisam hoje estar. E quando você tem esse modelo, né, você inverte essa relação. Se o cliente não fizer nada e você não fizer nada, ele continua como seu cliente. Então, esse é um principal ponto, né, muito importante. Então, você também consegue aumentar as visitas, né, você consegue crescer baseado na permanência. Então, o foco dessas empresas de recorrência não está, né, na assinatura, não está na venda, ela está realmente na evasão. Né? Então, aí tem uma série de outras coisas aí que a gente pode cobrir, mas esse é mais ou menos o que se você conseguir entender o que é a indústria da assinatura e a indústria da recorrência, é isso daqui tudo que você vai conseguir ganhar do seu negócio. Dá mais um toque aí, Ale, para frente. Vamos lá. Né? Aqui estão um pouco os meus dados, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, são realmente os últimos 2 slides. Tira a foto aí. Podem me chamar no celular, podem me chamar aí no Instagram, né? Então, tudo que vocês quiserem saber de recorrência é uma coisa, e assinatura é uma coisa que eu tenho estudado ao longo de muito tempo, né? Eu tenho estudado isso e conseguido me aperfeiçoar sobre esse tema, entendendo o que as academias estão fazendo e como que elas conseguem melhorar, e a maioria das academias que entenderam esse modelo cresceram baseado neste modelo, tá? Clica aí, Ale, mais uma vez. Né? Primeira coisa, pessoal, eu vou andando, tá, Ale? Porque eu não sei se a galera quer interagir, como o pessoal está também no ambiente online, o que você acha? Ou a gente pode abrir e explicar um pouco como acontece aquilo, e eu vou pontualmente nos slides, ou seguimos aqui a palestra inteira? O que você acha melhor, Ale? Você está mutado. Ô Peter, a galera aqui não vai interagir porque é o público que está no YouTube. Tá bom. Pode seguir aqui até onde você achar que você está com conteúdo para passar Beleza. e a interação aqui vai ser só entre eu, você e o Marco mesmo, que o pessoal está assistindo via YouTube. Fechado. Então, vamos embora. Então, a primeira coisa, pessoal, que as empresas de assinatura, volta só um pouquinho, Ale, elas entendem aonde está o dinheiro do negócio, tá? Quando você está no mundo de assinatura, aonde está o dinheiro do seu negócio? Clica aí, pode clicar. Muitas pessoas acham que está aí, né? Que a resposta é essa. Se eu conseguir, né? Isso é um funil comercial, um funil de vendas, né? Onde você tem ali, por exemplo, se você for traduzir isso para o nosso mercado, então conhecimento é aquelas pessoas que às vezes passam na sua academia ou visitam o seu site, de repente elas têm interesse, elas fazem uma visita na sua academia, depois elas começam a avaliar se vale a pena ou não, apresenta plano, e aí até o momento que você fecha, isso é um funil comercial, e muita gente acredita que o dinheiro está aí. Né? Eu vejo muita gente preocupada muito com venda, mas essas empresas elas já entenderam que não é aí que elas precisam olhar. Pode clicar, ler mais uma. Elas entendem que o negócio, na verdade, está aí, pessoal. Na verdade, nessa ampulheta, que é essa segunda parte desse funil. Né? É aí que essas empresas elas conseguem enxergar aonde está o dinheiro, na verdade. Então, assim, elas fazem a venda, elas se preocupam com o negócio, mas elas se preocupam principalmente depois com a fidelização. Essas empresas elas crescem baseada na permanência do cliente e não só na aquisição do cliente, que é onde a gente gasta maior tempo na nossa estratégia aí. Clica de novo, Ale. Tá? Outras coisas que elas fazem muito, pessoal, marketing, marketing, marketing. Eu vou passar rapidamente sobre isso, porque tem muita gente no nosso mercado que fala muito sobre marketing, então você precisa ter uma presença digital. Né? Pode clicar aí. Não sei se vocês já viram a palestra da Patrícia Tótaro, que é uma amigona minha, também arquiteta. Hoje ela fala que a fachada da sua academia nada mais é do que sua página social no Instagram. Né? Que não adianta mais você ter uma fachada maravilhosa, que se a sua fachada inicial é a sua fachada digital, né? Como que você está na rede social. Então, isso aí, tem um monte de parceiro nosso aí, que é o Júnior Croco, outras pessoas aí que falam bastante de marketing digital, mas eu costumo dizer que é o seguinte, essas empresas investem muito em marketing. Clica aí, Ale. Né? E aí eu acredito muito nessa fala, que eu acho que o marketing é mais importante hoje do que vendas, tá? Porque o marketing, ele te cria demanda.
né? As vendas, ela só é responsável por trazer gente para dentro, mas se você não tem um departamento de marketing que está te entregando conteúdo, possivelmente você vai ficar para trás, tá? Então, invista no seu marketing. Eu vejo poucas pessoas investindo e essas empresas de assinatura investem bastante nisso. Vamos lá, mais uma, né? Mas será que isso é o mais importante? Eu vou deixar essa pergunta aí, porque provavelmente tem alguma coisa mais lá na frente que é mais importante do que o marketing e vendas na sua academia. Vamos lá. Outra coisa que essas empresas fazem, pessoal, e a gente tem muito medo de fazer, é o trial e o free, né? Então, elas possuem um tempo de teste para o cara experimentar, né? Então, se você é cliente aí, pode clicar um pouco na frente, né? Qual que é a diferença de trial e qual que é a diferença de free? O freemium é você ter um produto eternamente grátis para o seu cliente. Então, tá um exemplo aí do Spotify, né? Se você sabe o que é o Spotify, você baixa, você tem um plano que é gratuito, que fica entrando as propagandas. Quem tem filho aqui sabe, todos esses joguinhos que a gente baixa, que são gratuitos, que fica entrando propaganda na cara dos seus filhos, isso é um modelo freemium, ou seja, ele usa uma versão do seu produto, né, de grátis, mas ele paga um preço aí de ter uma propaganda, de ter qualquer outra coisa. Então, por que as academias também não podem fazer algo nesse sentido? Será que não tem nada na sua comunidade ou num parque, você, por exemplo, no sábado, você abrir para a sua comunidade, para o seu bairro, todo um plano que o cara pode vir todo sábado frequentar sem você cobrar nada. Ele vai estar lá dentro, ele vai conhecer a sua academia, ele vai entender se isso pode ser bom para ele, ou seja, você aproxima o cliente para você. Pode clicar de novo, Ale? Um outro exemplo, por exemplo, aí é o trial, né? O que é o trial? Essas empresas oferecem isso, que é dias grátis para você usar. Se você é cliente do Netflix aqui, com certeza você usou o Netflix por 30 dias grátis. Por que o Netflix faz isso? Porque ele sabe que esse é o maior canal de aquisição que ele tem para conseguir cliente. Tá? Então, isso é a coisa mais importante aí para ele. Então, pense em você ter realmente uma versão aí gratuita ou um tempo para o cara usar o seu plano. Aí você fala, pô, Peter, mas academia isso não funciona. Não? Então, clica aí, Ale. Aí está um exemplo, pode clicar, Ale, mais uma. Aí está um exemplo claro que o nosso mercado já faz isso, né? Então, a Smart Fit, aí gosto de trazer esse exemplo, ela abre a academia dela alguns dias para qualquer pessoa vir treinar, né? Tem um plano que ela oferece, que é o Black, né? Que nesse Black você pode trazer um amigo quantas vezes você quiser. Por quê? Porque ela sabe que esse amigo, depois de um certo tempo, usando o seu produto, ele vai ficar, né? Então, isso é muito importante. Não tenha medo de colocar esse produto na sua internet, no seu negócio. Pode clicar ali. Mais uma para a gente andar aqui. Outra coisa, pessoal, que essas empresas de assinatura sabem fazer, e acho que isso aqui é muito legal para vocês, tá? Elas sabem apresentar planos de preços, tá? Então, deixa eu te explicar. Clica aí, por favor, Ale. Muitas academias fazem isso, pessoal, né? Oferecem diversos planos, oferecem diversos pacotes, acreditando que estão atendendo muito bem os seus clientes, né? Então, por exemplo, esse restaurante, você tem hambúrguer, você tem refeição, você tem lasanha, você tem esfirra, você tem espaguete, você tem caldo, cachorro quente e você tem o pack fitness ali, que eu não sei o que é. Ou seja, quando você tem muita oferta, às vezes a gente acha que está ajudando o cliente, mas a gente está atrapalhando, né? Muitas vezes a gente faz isso nas nossas academias. O que a gente está fazendo? A gente está criando um empecilho para o cara não fechar um plano conosco, né? A gente acredita que isso daqui agrada a maior número de pessoas, né? E aí, não sei se isso acontece no negócio de vocês, eu tenho plano de natação com uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os dias, natação com musculação e spinning, só o spinning. Ou seja, quando a gente tem muita oferta, a gente confunde o nosso cliente. E aí, por exemplo, a sensação que eu tenho é quando você pede um prato desse, pelo menos eu, vou pedir aqui o cachorro quente. Até o cachorro quente chegar, eu já estou na dúvida se será que eu pedi é o que eu queria, que não é. Então, assim, saiba apresentar os seus planos e os seus preços. Clica aí, Ale. Ter muitas opções, você complica o processo de decisão do seu cliente. Pode clicar. Então, mais uma, né? Ou seja, ele não pode ter muita opção. O ser humano, clica aí, Ale. Olha um exemplo aí de uma academia, às vezes a gente acha que isso aqui está bonito, né? Que está simples, né? Olha esses exemplos aqui de academia. Pô, eu vou falar aqui para vocês aqui. O que vocês... Volta lá um pouco ali, rapidão. O que você compra aqui? Né? Aí o cara vai... Ele vai olhar para isso e ele fala, não sei nem por onde começar. Né? Eu quero ver duas, deixa eu ver duas. Mas aí o de 3 vezes vale mais a pena. Talvez não vai, ou seja... Ele fica confuso, olha o próximo, pode passar ali. A mesma coisa, né? Às vezes a gente estrutura, coloca isso no nosso site, olha aí que bacana. Né? O que você quer comprar, cara? 1, 2, 3, 4, anual, semestral? Ou seja, opa, o que aconteceu aqui? Não sei por que entrou aqui meu e-mail no meio da...
do negócio aqui. Tá aparecendo normal aí para vocês? Tá, né? Ale? Tudo certo, tudo Tá certo. normal, tá normal. Beleza, aqui entrou aqui um negócio aqui na minha frente que eu não sei porquê, mas vamos lá. Entendeu? Você olha para um negócio desse e fala, putz, o que eu vou comprar? Entendeu? É a chance para o seu consumidor pegar isso aqui. Peraí que eu vou pensar, eu vou ver. Não é que ele está com... Você não deixou ele claro, tá? Então, manda mais um pouquinho, Ale. Você precisa fazer a escolha óbvia, né? A escolha óbvia tem um exemplo que é emblemático no nosso mundo, que é o mundo da pipoca do cinema, né? Não sei se vocês já ouviram, né, esse caso, se vocês já estudaram do caso da pipoca do cinema, né? Ele tinha lá o pequeno, o médio, o grande, e aí o que ele fez? Ele posicionou o preço para vender o grande, né? Porque as pessoas optavam às vezes pelo pequeno. Então o que ele fez? Ele colocou um preço barato no pequeno, ele tinha um preço muito mais caro no grande, e aí ele enfiou um tamanho médio no meio do caminho a R$ 2 do grande. Então, por exemplo, uma pipoca do cinema custa R$ 15, a pipoca grande, média, custa 22 e a pipoca giga monstra custa 23. Ou seja, é uma diferença muito pequena entre o médio e o grande, e você faz aquela opção de você sair com aquele pack de pipoca, pagando R$ 25, com a sensação de que aquilo é a melhor coisa que você pode fazer. Então, você precisa, pessoal, montar uma estratégia de precificação óbvia. Você precisa que o cliente ele tenha uma percepção óbvia do que ele vai consumir. Clica aí, Ale. Vamos lá? Então, ou seja, o ser humano gosta de coisas binárias. Tá? Então, aqui tem um exemplo da maior academia do mundo, né, dos Estados Unidos, hoje chama Planet Fitness. Ou seja, você tem uma opção muito barata e uma opção um pouco mais cara e um pouco mais completa. Binária. É essa ou aquela. Né? Ele podia criar diversos planos, mas ele quer vender, talvez, esses 2 planos para ele. Então, é simples. O cara não tem como fugir, né, de uma precificação. Clica mais uma, Lê, por favor. Aqui está mais um exemplo que eu gosto muito de usar, de novo da Smart Fit. Plano Black completo, com tudo, traz amigo, treina em qualquer unidade que você quiser, e um plano Smart que você só treina aqui. Os 2 pelo mesmo preço. Qual que você quer? É óbvio, né? É muito simples, é óbvio que eu quero Black. É o mesmo preço, ou seja, você fez a escolha ser óbvia para o seu consumidor. Mais um exemplo, por exemplo, né? Eu gosto de usar aqui, clica mais um, Ale. Né? Aqui é um exemplo de um cliente nosso, né? Opa, você clicou demais. Volta lá um pouquinho. Né? Aqui também, na verdade, ele usa o recorrente, pessoal. Só deixa os 3 abertos aí para mostrar para vocês por que o recorrente aumenta o seu ticket médio se você quiser. Hoje, esse é um caso de um amigo nosso, que é o Carlinhos, da Califórnia, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O plano que ele mais vende é o plano anual de R$ 69. O que ele fez? Ele pegou o mês básico, que não é recorrência, colocou a R$ 150 e colocou um recorrente a 89. Então, o que ele quer vender aqui? Ele quer vender ou de 69, que o cara se fideliza, ou de 89. Então, qualquer um desses planos, ou ele está aumentando o ticket médio dele, né? E ele sabe que com a recorrência ele vai ficar mais do que 1 ano, tá? Então, assim, em média, ele sabe na academia dele, ele consegue calcular que a pessoa fica mais tempo, ou seja, ele colocou 2 ofertas para o cara, para ele usar, né? E saber o que ele... Então, qualquer um dos planos que ele vender, para ele, Carlinhos, é muito bom. Né? E aí, por exemplo, o que você pode fazer? Aí vamos fazer algumas simulações. Clica mais um aí, por favor, Lu, Ale, por favor. Então, por exemplo, 2 planos, entendeu? Para simplificar a escolha dele. Né? Então, um anual e um mensal recorrente, a diferença é de R$ 20. E aí é como você ancora o discurso do seu time, entendeu? Então, qualquer um desses planos, como eu falei, ele vende mais um anual e para ele é bom vender o anual, mas se ele vender o recorrente com 20% mais caro, que é por R$ 89, também é uma boa escolha. Então, se ele, na hora do tour, ele está conversando com a pessoa fala, pô, eu quero um plano que eu não preciso me fidelizar, o speech então tá bom, por R$ 20 a mais, você vai para um plano que você não precisa se fidelizar com a gente. Agora, se você quiser preço, você vai para o anual. Então, você usa um plano para vender o outro, só que qualquer um dos planos é bom para ele, e o consumidor ele fica satisfeito. Então, você consegue ter o 2 speed, não, quero preço, tá bom, então fecha aqui um anual com a gente, que você vai ter um desconto de 20% se você fechar o anual. Né? Então, você pode ir melhorando, por exemplo, clica aí mais uma, Ale, por favor. Aumenta, por exemplo, se você quiser vender mais recorrente, né, que é o que todo mundo está fazendo para aumentar ticket, porque o tempo de permanência é maior, você aumenta um pouco o valor do anual, então a diferença fica menor. Clica de novo, Ale. Se você quiser tornar a escolha um pouco mais óbvia, aumenta um pouquinho, mais R$ 2 esse ticket, por exemplo, então vai de 89 por R$ 89,90, R$ 81,90 é o plano anual que você se fideliza, ou R$ 89,90 você tem aqui um recorrente
que você não se fideliza. Por R$8 você praticamente não precisa se fidelizar com a gente. Então, você consegue criar pitches e colocar o cara no modelo, né, onde você consegue aumentar o ticket. Então, o Carlinhos está fazendo isso nesse exato momento. Então, qualquer plano que ele vender, para ele é bom. Ou ele se fideliza o cara por um preço mais barato, ou ele põe ele na recorrência e ele permanece mais tempo. Tá? Então, vamos embora. Tá? Então, aí tem outras formas. Essa parte eu vou pular, Lê, porque é uma parte um pouco mais completa. Se você quiser, por favor, né, vamos nessa. Volta lá, volta lá. Só um pouquinho mais uma aqui. Volta mais um, por favor, Ale. Aí. Então é o seguinte, pessoal, eu quero... a empresa de assinatura, pessoal, ela organiza um pouco os dados dela dessa maneira, tá? Ela consegue, só para vocês entenderem, entender como que elas se comportam hoje, né? Então, você tem aí, por exemplo, o MRR, que é a mensalidade da sua academia. Vamos supor que essa academia é uma academia simples, de R$120, e eu vou mostrar aqui agora para vocês, pessoal, por que a gente não cresce, tá? Por que as academias, eu não sei se é o seu caso, eu sou dono de academia há 20 anos também, antes de descobrir essa conta, eu não crescia, né? Então, eu vou mostrar aqui por que a gente não cresce e por que as empresas de assinatura crescem, tá? O MRR, na verdade, esses são os dados que essas empresas, os indicadores que essas empresas usam, depois vocês pesquisam um pouco aí na internet, para vocês entenderem como que vocês organizam, como essas empresas organizam os dados, e se vocês quiserem, eu ajudo individualmente cada um de vocês, né? Depois o Ale vai deixar meus dados aí, eu explico isso com a maior calma, mas como a gente está com o tempo aqui um pouco corrido, esse negócio de mudar slide e tal, eu pego um pouco o controle aqui do conteúdo, mas a gente vai andando. A mensalidade da academia, por exemplo, é esse MRR. Então, vamos supor que essa academia tem R$120 de mensalidade e ela custa R$50 para você entregar esse serviço. Tá? Então, o COGS, na verdade, é os custos de entrega do seu serviço. Então, você vai colocar aí praticamente todos os custos, professor, aluguel, tudo que está relacionado somente à entrega do seu negócio. Nada mais. Investimento, marketing, vendas, você não coloca em COGS. Então, vamos supor, eu vendi R$120 de uma mensalidade e eu preciso entregar essa mensalidade. Quais são os custos que estão atrelados a essa entrega somente? Então, eu estou supondo aqui que seja R$50, tá? Então, eu cobro 120, eu tenho um custo de 50 e sobra para mim aqui uma margem líquida de 70. Ou seja, a margem líquida que eu tenho por cliente é de R$70. Vendo por 120, gasto 50 para entregar e eu tenho aqui os R$70 de margem líquida. O CAC é o custo de aquisição do cliente, pessoal. Elas controlam muito bem isso, né? Então, eu não sei se vocês viram, por exemplo, o último balanço que eu vi, pelo menos da Smart Fit, ela operou negativo. Por quê? Ela opera no negativo. Fala, pô, como a Smart Fit não tem lucro operacional? Ela não tem lucro operacional porque ela entende o que é CAC. O que é CAC, pessoal? É custo de aquisição de cliente. Nesse caso aqui, eu coloquei R$200. Como que você vai calcular isso, pessoal? E as empresas de assinatura e recorrência entendem muito bem disso. Você vai pegar todos os seus custos de vendas, todos os seus custos de marketing, você vai colocar isso numa única categoria de custo chamado CAC, custo de aquisição de cliente. E você vai dividir esses custos totais pelo número de vendas que você faz. Então, você vai conseguir entender que um cliente custa quanto na sua academia. Nesse caso aqui, cada cliente para eu trazer para a academia, ele custa R$200, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai entender que esse investimento você faz todos os meses para trazer o seu cliente. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece no negócio de vocês quando a gente coloca um tempo médio para acabar o contrato do nosso cliente. Tá? O LT, que é um outro dado muito importante que essas empresas elas também calculam, é o tempo que esse cliente permanece como cliente. Então, se você vende um plano anual ou um plano semestral, metade é semestral, metade anual, esse cliente fica em média na sua academia 10 meses. Então, se você pegar os 10 meses e multiplicar pela mensalidade que ele paga, você vai saber o quanto que um cliente dá para você, né, que é o LTV, por contrato. Então, por exemplo, nessa academia que eu estou mostrando para vocês, eu tenho a primeira linha aqui, R$120 de mensalidade, né? Eu custa 50 para eu entregar esse serviço, me sobra R$70 de margem de lucro nesse cliente. Eu gasto R$200 para trazer cada cliente e esse cliente fica 10 meses comigo. Então, se eu pegar os 10 meses e multiplicar pelo 120, o que eu tenho? Eu tenho o LTV, né? O que é o LTV? O Lifetime Value, é quanto que um cliente me dá ao longo do tempo. Isso daqui dá R$1.200. Então, ou seja, eu invisto 200, que é o CAC, para trazer, e tenho 1.200. Né? Então, o que isso significa, pessoal? Que, imagine se eu chegar para vocês e falar o seguinte, ó, me empresta R$200,
Porque se eu conseguir colocar R$ 200 no meu CAC, eu trago um cliente para a minha academia. Eu vou aumentar um pouco vendas, vou aumentar o marketing. Eu sei que cada cliente custa 200. Então, o que isso significa? Que eu tenho R$ 200 de investimento, em 10 meses, esses 200 reais eles se transformam em R$ 1.200 de receita para mim. Ou seja, é 6 vezes mais o que eu gastei para trazer. Mas é claro que você vai falar, pô, Peter, mas faturamento, eu tenho os custos aí. Então tá bom. Então vamos fazer por em cima da margem líquida, que é os R$ 70 que esse cliente te dá. Então, se você pegar esses 10 meses que ele permanece com você e você multiplicar pelos 70, né, que é a margem líquida que está aí, você tem R$ 700 de lucro para o cliente. Então, significa que você vai investir 200 para trazer e você vai, né, ter, ao longo de 10 meses, 700 pau de retorno. Ou seja, é uma conta 3 vezes mais do que você está investindo. E aí clica, olha por que a gente não cresce, pessoal, clica aí. Eu vou representar em gráfico o que eu disse agora para vocês. Então, esse vermelhinho que está aqui, né, para baixo, é os R$ 200 de custo de aquisição de cliente. Então, isso significa o quê? Você vai trazer um cara, você vai gastar um dinheiro, você trouxe o cliente para sua academia, e aí no próximo mês ele paga uma mensalidade. Aí no segundo mês ele paga mais um pouquinho. Ou seja, ele vai pagando mês a mês a mensalidade, e você gastou um dinheirão para trazer ele. Clica de novo, Ale, por favor. Então, o seu fluxo de caixa vai acontecer mais ou menos isso daqui, ó. Você gasta, né, a primeira linha aqui, a primeira coluna que está negativa, um montão de dinheiro para trazer, aí no mês seguinte você recupera um pouco porque ele te pagou uma mensalidade. No próximo mês ele te pagou outra mensalidade. E aí o que acontece, pessoal? Quando você está na beira aqui de recuperar, tá vendo ali no final da linha, onde a gente começa a ter lucro do cliente, porque a gente só gastou para trazer e a gente não conseguiu ainda recuperar, o que acontece? Não é por acaso que aqui está no mês 12, venceu o plano anual do cara. Então, quando venceu o plano anual do cara, o que você vai ter que fazer? Fazer uma força tremenda para vender de novo para esse cara. Então, você vai pagar a comissão para a sua vendedora vai ter que ligar para ele, ou seja, você vai ter que fazer uma promoção, e aí você cria de novo essa coluna para baixo, entendeu? Ou seja, você não sai desse fluxo, entendeu? Então, o cliente, quando você está começando a recuperar, o plano desse cliente acabou. Tem academias, por exemplo, pessoal, que vende 3 meses ou 6 meses, ou seja, o cliente não consegue nem recuperar o valor que investiu para trazer, entendeu? Então, isso é muito importante que você tenha na sua cabeça. Você precisa fazer renovação automática no seu cliente, ou num formato de recorrência, ou num formato de renovar automático o seu plano. Né? O Evo, ele permite que você faça isso. Então, a minha dica que eu dou para vocês, aqui é só uma opinião, é não vendam mais, né, planos com data para acabar, porque você está mandando o seu cliente embora da sua academia sem, às vezes, você recuperar o investimento. Porque quanto mais tempo você alongar da relação com o seu cliente, mais dinheiro ele vai te trazer. Né? Coloca mais para frente aí, Ale, mais um outro conteúdo. Então, você precisa criar essas duas culturas, né, de você vender para os novos e vender todos os dias para os atuais. Pode criar, Ale. Mais uma aí. Tá? Então, você precisa ter uma cultura muito forte de aquisição de cliente e manutenção do cliente. O que você precisa fazer com o seu funil? Clica aí, Ale. Você precisa sempre, né? Mais uma, por favor. Você precisa fazer isso aqui com o seu funil, pessoal, porque quanto mais você alongar esse funil, mais você vai conseguir ter receita com o mesmo cliente. Porque aqueles R$ 200 que a gente viu para trazer o cliente, ele vai ser único. Se você vender um plano mensal para ele, se você vender um trimestral, ou se você vender um plano infinito, é os mesmos R$ 200 que você vai gastar. E quanto mais você alongar essa relação com o cliente, mais ele vai te dar de retorno. Clica aí, Ale, para você, para eu mostrar um pouco como é que fica. Então, nessa conta que eu mostrei, pessoal, mais uma, Ale. Mais um. Mais um. Esse é o que você precisa buscar. Né? E quando você está no modelo de assinatura, né, isso é o dado que você precisa mais interferir no seu negócio. Porque se você aumentar o tempo de permanência do seu cliente como cliente, você consegue recuperar muito mais. Esses 1.200 que está abaixo, volta um pouquinho ali. Um só. Aí, tá vendo? Ó, você tem 10 meses, né? Então, se o seu cliente fica 10 meses, ele paga aquele 120 para você, ele dá esses 1.200. Se você aumenta esses 10 meses para 20 meses, você gasta esses 200 e ele vai te dar 2.400. Se você aumenta para 30 meses, por exemplo, você aumenta isso para 3.600. E aí que está o crescimento dessas empresas de assinatura. Aí está o segredo, por exemplo, de crescimento da Smart Fit. Aí está o crescimento, o segredo da Netflix. A minha pergunta aqui, você que é cliente do Netflix, quando vocês pensam em não ser cliente do Netflix?
Você pensa em cancelar o Netflix em algum momento? Por enquanto, não. Porque enquanto ele está te servindo, enquanto ele está te abastecendo, e o Netflix tem essa cultura de vender sempre, está sempre inventando série nova, está sempre colocando filme novo, está reciclando o seu portfólio de filme, ou seja, ele sabe que essa conta ele já te trouxe, ele já gastou para te trazer. Agora ele sabe que você está dentro da plataforma, o que ele vai fazer com você? Ele vai tentar alongar ao máximo essa relação. Então, a minha dica, pode clicar aí, Ale, mais uma, a permanência tem que ser uma obsessão. Então, se tem uma imagem que representa aí o seu papel como gestor da sua academia, eu acho que deveria ser esse. Você não pode deixar o seu cliente crescer. Então, o que você precisa fazer? E a dica que eu dou: todos os planos da sua academia você precisa transformar em recorrência ou renovação automática. Né? Para de vender um plano que ele acaba e que você tem que vender de novo quando ele acaba. Não manda o seu cliente embora. Eu sei que às vezes você precisa antecipar. Perfeito. Então, pô, Peter, não dá. Na minha realidade, eu preciso vender um anual porque eu vou lá e antecipo. Perfeito. Mas faça, se você tem isso, se você está nesse cenário, a gente desalavancou com a recorrência e com a assinatura várias academias, eu posso te ajudar a fazer isso. Eu passei por isso durante 10 anos na minha vida como gestor de academia. Eu antecipei todos os recebidos e não podia fechar a minha academia por conta disso. E aí a recorrência, eu coloquei a recorrência como uma opção no meu plano mais longo, aumentando o ticket médio da recorrência, ou seja, ou eu vendia a recorrência, ou eu vendia o meu anual e antecipava tudo, ou seja, mas depois que eu coloquei renovação automática, e a gente tem uma mecânica para fazer isso, então se você precisar disso, eu te ajudo, né, nessa questão depois aqui, vocês pegam o meu contato, mas é muito importante que você tenha essa obsessão por permanência do seu cliente. Não deixe ele sair. Então a dica que eu te dou, põe aí, mais uma, Lê, por favor, é essa também, ó. Para de você também, pessoal, começar a controlar a sua evasão e renovação de forma errada. Tá? Vou te dizer por quê. Eu falo com muitos gestores de academia, isso aí é uma conta bem legal para você fazer no seu negócio, para você entender se a recorrência ela vai ser, vai aumentar o tempo de permanência do seu cliente ou vai diminuir. Esquece renovação. Eu falo com muitos gestores aqui, falo, como é que está a renovação da sua academia? E os caras falam assim, eu renovo 60%, eu renovo 50%, tá bom. Né? Aí minha pergunta para você, será que 60% realmente está bom? Vou colocar aqui uma situação para vocês rapidamente, é o seguinte, vamos supor que você tenha 1.000 clientes na sua academia e você tem uma taxa de renovação de 60%, perfeito? E aí, esses 1.000 clientes vão renovar todos eles no mês que vem. Todos os 1.000 clientes vão vencer o plano dos caras o mês que vem e você vai renovar 60% desses clientes. Ou o que isso significa? Que de um mês para o outro, você vai sair de 1.000 clientes e você vai para 600 clientes. Ou seja, vai cair pela metade o tamanho da sua academia. E a gente olha para esse número e fala, não, mas espera aí, Peter, que não acontece isso, esse cenário não acontece, né? Não vence todos os planos num mês só. Não acontece, é por isso que a gente vê errado para esse número, porque isso não acontece. A gente olha para essa taxa de renovação de 60% e acha que essa taxa é boa, mas não é, pessoal. Na verdade, você está vendo uma taxa que não significa absolutamente nada se você quiser entender como é que está a fidelização do seu negócio. Porque é isso que eu falei, agora eu coloquei todos os contratos vencendo num mês só, você vai ver que você vai perder metade dos clientes, né, em um mês, entendeu? Então, assim, você não tem que olhar esse número. Dá mais um clique aí, Ale, por favor. Então, se você quiser saber como está o seu negócio, você precisa olhar para esse número que se chama evasão. E como que você calcula evasão? Né? Põe mais um para frente, por favor. Né? Então, renovação, aqui do lado esquerdo. A gente tem, por exemplo, 100 contratos vencendo, eu renovei 60, eu tenho uma taxa de renovação de 60%. Certo? Como que você calcula evasão, que é um número muito mais importante para você medir na sua academia, é quanto que as pessoas que estão indo embora da sua academia. Então, desses 40 caras que não renovaram, né? Você tinha 100 contratos vencendo, você renovou 60, 40 foi embora da sua academia e você nem viu que ele foi embora, por quê? Porque 60% é uma taxa de renovação excelente. Então, você não se importa em perder esses 40 caras. Mas é aí que está o problema. Você precisa olhar para esses 40 caras. Então, como que você calcula a evasão? Você vai pegar esses 40 caras que não renovaram ou pediram para cancelar o seu plano e vai dividir pela sua base de clientes, você vai saber quanto da sua base você perde por mês. Então, nesse exemplo que eu coloquei aí, então, esses 40 que não renovaram, numa base de 500 clientes, você tem uma evasão de 8%. Põe para frente, Ale, que eu quero mostrar para vocês. Com a evasão em mãos, que é esse número de 8% que eu consegui aí mostrar para vocês, você sabe qual vai ser o tempo médio que esse cliente
vai estar na sua academia para você entender se a assinatura é um bom negócio ou não é um bom negócio na sua academia. Clica 2 aí, por favor, Ale. Então, aqui eu tenho 3 exemplos de evasão. Então, aquela conta que eu fiz, vamos supor, né? O número de pessoas que não renovaram a sua academia dividido pelo número que você tem, vai dar a sua evasão. Se você pegar o número 1 e dividir por isso, você vai saber exatamente quanto tempo médio esse cara fica na sua academia. Então, por exemplo, eu vejo muitas academias, às vezes, vendendo um plano anual, achando que o anual é excepcional, né? E, às vezes, tem uma evasão de 4% na academia dela, que é o último caso. Ou seja, se ela vender só plano de recorrência automática e assinatura automática, o tempo de permanência de um cliente nessa academia é de 25 meses. Isso é matemática, tá, pessoal? Né? Não tem nenhuma mutreta aqui, é matemática. Se você souber quanto que é a evasão da sua academia, você vai saber o tempo médio que os seus clientes ficam na sua academia. Então, por isso que o seu foco tem que ser em não deixar os caras saírem. Entendeu? Por isso, quando você coloca a renovação automática, você inverte para o cliente essa decisão de sair da sua academia. E aí, quando o cliente te procura, eu quero que você faça aquele papel, né, de dono, né, de jogador de futebol americano. Porque quando você inverte isso para a mão do consumidor, ou seja, se ele não fizer nada, ele continua como cliente, porque está renovando automático o plano dele, quando ele pede para sair, você tem uma oportunidade de falar com ele. Imagine milhares de pessoas, centenas de pessoas que procuraram o Evo durante a pandemia, falando o seguinte: Peter, eu não posso pagar o Evo, a gente está no modelo de assinatura. Quero trazer um exemplo real para vocês. E o cara chegou para mim e falou: Peter, eu estou fechado, eu não tenho faturamento e eu não posso pagar o Evo, eu quero cancelar o Evo. Se eu tivesse um plano que terminasse no meio da pandemia, esse cara nem ia fazer nada, e se ele não fizesse nada, eu ia ter que ligar para ele: ó, cara, você não vai renovar o seu plano do Evo? Não, cara, estou fechado. Então, quando tem assinatura, eles nos procuraram. E o que a gente fez? A gente falou: cara, me explica por que você quer ir embora. E ele explicou: cara, eu tô aqui mal, cara, fechei. Eu falei: não, então peraí, vamos resolver esse negócio. E muita gente não saiu do Evo por conta disso, entendeu? Porque a gente teve uma interferência de alongar a relação do cara, porque a gente sabe que esse momento é um momento único. Vamos supor que você também inverte isso do consumidor, e ele pede para sair: eu quero sair porque a piscina está gelada, eu quero sair porque o professor da piscina não olha na minha cara, eu quero sair porque aqui não tem vaga de estacionamento. Você tem uma oportunidade de fazer esse cara ficar. Peraí, então você está insatisfeito com o meu cliente, com o meu professor? Fica mais um mês, eu vou te dar de cortesia mais um mês, e se ele não te atender bem, você vai embora. Ou seja, você começa a reduzir, né, essa sua evasão. E quanto mais você reduz essa evasão, mais tempo esse cara fica e mais receita ele te dá. Vamos lá, Lê, rapidão. Então, aqui está um exemplo, pessoal, de academias focadas na evasão. Né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, que essas empresas de assinatura todas gerenciam isso todos os dias. Então, aqui, por exemplo, uma academia de 500 alunos, que tem uma mensalidade de R$120 por mês, ela fatura, né, 500 vezes 120, ela fatura 60 mil por mês, ela vende 50 novos clientes por mês e ela tem uma evasão de 10%, né? Ou seja, 10% da base vai embora todos os meses. Aqui eu pus 3 cenários, pessoal, para vocês entenderem, se vocês focarem na evasão, o que acontece. Vamos supor que essa evasão de 10%, no primeiro cenário aqui do lado esquerdo, e se isso aí cair para 8%, pessoal, e você vender os mesmos 50 novos clientes em cima, você vai aumentar, depois de um ano, em 16% o seu faturamento. Simplesmente dessa evasão de 10%, que são 50 pessoas que saem dessa academia, que não renovam os planos, né, todos os meses, se você reter 10, conseguir deixar 10 dentro de casa, que é esse primeiro cenário, você vai crescer 16% e o seu faturamento de 60 mil passa para 70. Se você conseguir cortar essa evasão pela metade, ou seja, se metade das pessoas que iam sair não saem, porque você tem renovação automática e você tem um time que quando o cara vier te procurar, você vai falar: cara, você não vai sair, eu não vou deixar você sair, e vai resolver o problema dele. Vamos supor que você consiga cair pela metade, né? Ou seja, está vendendo os mesmos 50 novos contratos, mas a evasão de 10% ela cai por 5%, é esse cenário aqui do meio. Né? Você vai crescer, pessoal, 45% do seu negócio só fazendo isso. Você vai vender exatamente os mesmos 50 contratos, você cresce 45%, o seu faturamento passa de 60 mil para 88 mil. E aí eu fiz um terceiro cenário, que é esse da direita, pessoal, cortando as vendas pela metade, praticamente pela metade. Então, aqui nesse cenário, a gente tinha uma academia que faturava 50 novos contratos, e eu coloquei aqui ela vendendo 30 novos contratos, ou seja, ela não vai vender mais tantos contratos como ela vendia antes, certo? E aí a evasão, mantendo essa evasão de 5%, essa academia também cresce 10%.
Tá? Então, o foco, pessoal, é evasão. O foco é alongar a relação com o seu cliente. Entendeu? As empresas de assinatura entendem disso. Por que a Smart Fit não vende plano anual? Porque ela sabe que se ela não vender anual, o cara fica muito mais tempo do que um ano. Entendeu? E aí você fala, não, Peter, mas a Smart Fit é barato, o cara nem sente. Serviço caro funciona igual. Hoje, todas as principais redes do Brasil, Companhia Atlética, Bodytech ou qualquer outra, a maioria dos planos dela é recorrência. E por quê? Porque ela sabe que se o cara fechar a recorrência, ele fica mais tempo do que um anual. Ele sabe que não vai precisar gastar de novo para renovar, entendeu? E aí o cliente vai buscar ele para cancelar, ele tem uma oportunidade de manter o cara lá dentro, às vezes negociar, fazer qualquer coisa para o cara permanecer. Então, esse tem que ser o seu foco, né? E esse é o foco dessas empresas de assinatura que crescem bastante. Vamos lá, Lê, rapidão. A gente já está acabando aqui. Né? Então, isso que eu falei já durante a palestra inteira, pessoal, plano automático, né? O Evo dá para você fazer isso, se você quiser vender um anual, antecipar o anual e depois ele renova automática, não recorrência, ele faz, e recorrência, né, desde o princípio aí para você conseguir usufruir de todos os benefícios, entendeu? Então, aquilo que eu falei, que serviços hoje que você contrata por um período e que ele acaba. Só seguro, porque se você pegar o seu carro e dar uma porrada no poste, o seu seguro vai ser mais caro e ele não pode fazer renovação automática, né? Então, é isso que eu falei. O que é melhor? Você tentar vender de novo para um cara que não usou o seu serviço, ou se o cara quiser sair, você convencer o cara de ficar. Clica mais uma aí, Ale. Né? Então, vende mais. Outra coisa que eles fazem bastante, pessoal, eles vendem mais para gente que está dentro de casa. Tá? Então, eu não vejo as academias fazendo isso. Por que você, como operador de academia, não vende mais coisas? E quando eu falo vender mais, não é vender avaliação física, né? Que você subloca lá uma salinha para alguém, uma avaliação nutricional, não. É a primeira venda, que é a venda da mensalidade, só é a primeira venda. Por que você não pode vender um serviço de acompanhamento? Por que você não pode vender um serviço, né, de nutrição? Por que você, ou seja, coisas que você vai agregando para aumentar o seu ticket médio. Cada vez mais vai ser difícil você vender para alunos novos. Cada vez mais vai ser difícil, não sei se você está acontecendo com você, na minha está, e praticamente em todos os mercados, o número de visitas na nossa academia vai cada vez ser menor todos os meses. Né? Por quê? Porque hoje você tem uma oferta muito grande de coisas. Então, você precisa vender mais coisas para quem está dentro da sua casa. Né? Então, por exemplo, o Smart Fit é outro exemplo que eu gosto de usar, porque você entra, você paga a mensalidade, no dia seguinte o cara te oferece uma assinatura de Gatorade, no outro dia um aplicativo de nutrição, ou seja, ele quer aumentar o ticket médio com o mesmo cliente. Porque aqueles R$200 de CAC, né, que é para trazer, você já gastou. Então, por que não vender mais coisas para esse cara no formato de assinatura? Né? Então, pensa nisso. Às vezes, personal em grupo, ou seja, você não quer pagar mais R$30 para você ter um acompanhamento diferenciado, você não quer pagar mais R$30 para você ter uma avaliação nutricional a cada semana, né? Você não quer ter um acompanhamento de um professor, né, aula à distância, ou seja, cria aí, dependendo do seu escopo, coisas diferentes para você fazer. Vai lá, Lê. Mais uma. Né? E por último, pessoal, né, as pessoas investem em CS. Essas empresas, pessoal, são fissuradas em CS, eu não sei se você sabe o que é CS. O CS é o Customer Experience, né? O Customer Success, né? Tem várias pessoas que, né, clica aí mais uma, Lê. Essas empresas, pessoal, eu acredito que não vai ter no futuro, né? Muitas pessoas já estão falando, lembra quando eu falei que vendas não é mais importante, marketing não é mais importante, hoje o mais importante é o seu cliente entrar na sua academia e ele ter sucesso com o que você oferece. Tá? Então, Customer Success é a nova vendas. Então, você precisa investir nisso. Netflix, Smart, estão todo dia, né, inventando coisa nova, entregando proposta de valor para o seu cliente, porque a ideia é que ele permaneça o mais tempo possível. Eu vejo poucas também academias, né, não é no caso de vocês aqui, vocês estão investindo aí na metodologia do Alê, né, ou seja, tem coisa aí por trás que é exatamente isso que vocês têm que fazer. Assim, as pessoas vão hoje procurar as empresas que entregam resultados e experiência. Entendeu? Então, se você ainda não faz isso, você ainda não está preocupado com isso, né, você precisa se preocupar. Né? E aí a minha pergunta é, o que é Customer Success? Muita gente acha que é isso aí, ó, conveniência, efeito uau, né, gerenciar a carteira. Não tem nada disso. Dá mais um clique aí, Ale. Né? Isso não tem nada a ver com Customer Success. Customer Success é isso. É resultado e experiência. Tá? Então, você precisa se preocupar com o resultado, pessoal, porque, e aí eu vou me incluir junto nesse barco aqui, porque eu também sou dono de academia, nós não entregamos resultados para os nossos clientes. Não entregamos. O cara entra na nossa academia e fala assim, eu quero emagrecer, por isso que eu estou aqui. E aí minha pergunta para vocês é, quantos saem da sua academia magros? É 10,
12% das pessoas que entraram, que são aqueles caras que vão todo dia. Então, o que você pode fazer? Customer Success é isso. Ou você entrega resultado com experiência. Né? Se você pudesse escolher entre um ou outro, eu opto por resultado. Né? Por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou cliente de CrossFit, né? Há 5, 6 anos eu treino CrossFit, né? E a experiência lá não é nada boa. É quente, suado, tudo, né? Aquele galpão, aquela coisa, não tem lugar para estacionar, tal, mas foi o único lugar que eu consegui me motivar e ter resultado do que eu queria, né? De manter a forma, de conseguir ter. Então, assim, é muito importante que você foque no resultado, né? E a experiência, eu acho que a gente é muito bom, né? Eu costumo dizer aí que na experiência a gente é melhor do que na entrega de resultado. Pode passar para frente. E quando a gente fala de experiência, pessoal, também, mais uma, Ale, só para terminar, eu gosto de trazer essa imagem, né? Que é uma imagem da Disney, né? Quando a gente fala que é experiência, pessoal, eu vejo muitos operadores também preocupados em atender muito o cliente. Então, o cliente começa a pedir as coisas e os gestores começam a fazer o que eles querem. Então, vira uma empresa um pouco desnorteada, né? Uma empresa meio, né? O cara, eu não sei, por exemplo, o cara entra aqui, você pode pôr essa música, só estou eu treinando aqui, né? Então, cuidem da experiência do cliente. Aqui na Disney, por exemplo, eu gosto de trazer esse contexto. Eu tenho 2 filhas pequenas, de 7 e de 8 anos, eu ouço a música da Frozen todo dia indo para a escola, que é um saco, né? Mas quando eu estou nesse ambiente, nesse lugar, e aí a gente ouve, torna-se um negócio mágico. Então, você não pode, por exemplo, imagina tocar um Iron Maiden, aí vamos supor que um cliente aí da Disney entra e fala, cara, eu gosto de rock, você pode colocar um rock aí no meio da parada? Não pode, cara. Então, preocupe-se com a experiência que você tem que entregar, né? Então, é muito importante isso, você pensar também nessa experiência que você faz, que essas empresas pensam bastante. Olha, pode passar? Queria deixar aqui, pessoal, um QR Code, que é um kit completo de planejamento que a gente fez para a pandemia, né? Então, é um material nosso hoje mais usado. Então, se você ainda não fez o planejamento da sua academia 2021, clica nesse, né? Tira a foto desse QR Code aí, que tem um kit super bacana, um vídeo mostrando de como você planeja o seu ano de 2021, né? Com um planejamento estratégico, como você monta, se você nunca montou da sua academia, é realmente um conteúdo muito diferenciado. E por último, deixo aí os meus contatos para ajudá-los, falando muito rápido, mas se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais nesse mundo da assinatura e nesse mundo da recorrência,